Meus irmãos, a paz do Senhor. Juízes capítulo 5, apenas o versículo 24. Jael seja bendita entre todas as mulheres. Jael, esposa de Heber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que vivem nas tendas. Nós lemos nessa noite a história de uma mulher que a Bíblia chama ela de bendita. Só existe duas mulheres na Bíblia que carregam ou foram agraciadas com esse título. Primeiro, Maria, a mãe do Salvador. O anjo Gabriel disse para Maria: bendita é você entre as mulheres. Quando eu olho para Maria, eu entendo que esse cargo era admirável que estivesse sobre ela, porque Maria não foi apenas uma mulher comum, ela se tornou a mãe do nosso Salvador. Maria tem motivos sobrando para a gente chamar ela de bendita. Ela não é salvadora, mas ela é bendita. Agora, Jael, eu procurei alguma coisa acima da média que essa mulher fez para ser chamada de bendita. Ela não foi mãe de Salvador, ela não foi mãe de profeta. Essa mulher nunca pregou, nunca cantou no ciclo de oração. Deus vai escolher ela e vai chamar ela de bendita. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus escolhe quem quer, honra quem quer e faz na vida de quem Ele quer, porque Ele é fiel. Tem gente aqui nesse culto que está no radar de Deus. Para quê, pastor? Para Deus honrar, para Deus fazer, para Deus levantar, para Deus prosperar, para Deus encher do Espírito Santo. Você está na mira de Deus. Deus disse a Samuel: vá na casa de Jessé e unja a um dos filhos de Jessé, aquele que eu escolhi, aquele a quem eu apontar o dedo. Deus estende a mão, e quando Deus aponta o dedo e Ele diz que quer você, é você que Ele quer para fazer coisas na terra. Agora, quem é Jael? Uma mulher casada e apaixonada pelo marido. Mulher casada precisa ser apaixonada pelo marido. Não existe esse negócio de mulher casada ter amigos. Você tem amigas, e ainda com muita seleção. O amigo da mulher casada é o marido dela. Tá certo ou tá errado? Não, pastor, mas eu sou uma mulher moderna. Mas você é uma santa mulher de Deus, e você precisa entender que o perigo rodeia o seu casamento, e você precisa proteger o seu casamento, não deixando brecha para ninguém, até porque existem mulheres bonitas que são casadas com homem feio, porque a mulher é atraída por aquilo que ela ouve, diferente do homem, que o homem é atraído por aquilo que vê, a mulher por aquilo que ouve. Por isso que mulher de Deus não tem amigos, ela tem irmão em Cristo e ela tem uma vida com Deus. Por isso que o amigo dela é o marido. Amém, irmão? Jael casada com um homem chamado Heber, o queneu. E é interessante que esse casal, os dois trabalhavam, porque não existe problema nenhum a mulher trabalhar, e nem é pecado. Se houver possibilidade do casal trabalhar, às vezes eu vejo um casalzinho que estão começando a vida, eles casaram, aí o marido sai para trabalhar e a mulher fica assistindo dorama o dia todinho. Aí o marido chega, tem um monte de coisa para fazer, mas o cara está tão apaixonado, nem liga. Aí quando passa 10 anos,
o casamento está desgastado, e hoje o percentual maior de divórcio está dentro da igreja entre os crentes, uma coisa que a gente não via acontecer, porque quem destrói uma vinha não são as raposas grandes, são as raposas pequenas, disse o sábio Salomão. São pequenas coisas que nós podemos fazer para termos grandes resultados, mas tem pequenas coisas que podem estragar uma família de uma vez por todas. Jael fazia tendas, e o esposo dela, chamado Ebé, o queneu, saía para vender as tendas. E eu pesquisei tudo que se diz respeito a essa mulher chamada Jael. O significado do nome dela é o significado mais estranho que eu já vi hoje, até hoje na Bíblia. A palavra Jael significa cabra dos montes. Eu falo assim, Deus, como é que alguém coloca o nome num filho com esse significado? A palavra Jael significa cabra dos montes ou cabra montês. Aí eu fui estudar sobre as cabras. Eu disse, eu preciso saber a especialidade dessas cabras dos montes, porque uma mulher com o significado do nome desse deve ter alguma revelação de Deus. Não é possível que não tenha alguma coisa importante de Deus no significado do nome. Aí eu fui estudar sobre as cabras. Aí eu descobri que as cabras dos montes, quando elas estão na época de parirem os seus cabritos, então as cabras dos montes, na época que elas vão dar cria aos seus cabritos, elas estão prestes a parirem os seus filhotinhos. O que é que essas cabras fazem? Elas sobem nas montanhas mais altas que elas encontraram. E elas, quando estão nas montanhas mais altas que elas conseguem subir, elas dão cria aos seus cabritos. Pastor, mas o que é que tem de importante ou espetacular? Calma que eu estou só começando. Quando elas dão cria aos seus cabritos, elas olham para os cabritos e elas não falam, não verbalizam palavra como nós, é um animal. O único animal que eu conheço que fala é o papagaio. Tem uns cachorros também hoje, só falta falar, né? Quando elas olham para os seus filhotinhos, elas dizem no instinto materno: aqui vocês estão protegidos dos predadores, dos chacais, porque eu os trouxe aqui para proteger vocês. As cabras dos montes, elas conseguem se equilibrar em lugar que nenhum outro animal consegue se equilibrar. Quando os cabritinhos nascem, os chacais, os lobos e outros animais tentam se aproximar, mas as cabras estão tão altas, tão equilibradas nas montanhas, que nenhum predador consegue chegar. E eu aprendo aqui a primeira lição: quem se equilibra no meio das dificuldades, no meio dos perigos, tem estabilidade para vencer qualquer situação caótica que se aproximar da sua vida. Agora, como é que essa mulher chamada Jael vai entrar para a história bíblica? Eu vou explicar para vocês. Essa mulher foi chamada por Deus para um propósito, e ela não se preparou para isso, porque existem pessoas que jamais passa pela mente delas Deus fazer com elas o que Deus fez. Existem algumas crianças, alguns adolescentes, entre meninas e meninos que estão aqui, hoje já são uma criança. Amanhã, talvez eles estejam nos Estados Unidos, talvez estejam na Europa, estejam cumprindo o propósito de Deus, porque tem gente aqui que a gente nem imagina, mas Deus a escolheu para uma grande obra, para fazer algo extraordinário, e Deus chama um fator chamado tempo para executar a sua vontade. Aleluia! Jael viveu numa época que a Bíblia chama de época pós-Josué. Que época foi essa? Foi a época dos juízes.
A época dos juízes foi uma época longa, que durou 360 anos. Começou no ano 1390 e terminou no ano 1030. Foram 360 anos a época dos juízes. Mas por que durou tanto? Só existiram 14 juízes. Eu vou explicar. O primeiro juiz que Deus levantou em Israel, o nome dele era Otoniel. Só para os irmãos entenderem, Otoniel reinou, ou seja, julgou 40 anos Israel, livrou o povo, depois ele morreu, e o povo ficou um monte de tempo sem juiz e se corrompeu. Aí Deus vai levantar o segundo, o terceiro, aí chega a época da quarta juíza, é a época de Jael. Quem é a quarta juíza? Débora. Débora, entre os 14 juízes, é a única mulher. Eu fico engraçado, eu fico observando às vezes, pastor Adriano, que tem homem que não gosta nem de ouvir mulher pregar, que fica brigando que Deus não levanta mulher. Uma pessoa dessa não conhece as escrituras, porque Deus sempre levantou mulher para o ministério feminino. Entre os juízes, sabe por que Deus levantou a mulher? Porque o judeu era extremamente radical com relação a isso. Judeu, ele não aceitava que Deus usasse mulher. Aí Deus vai lá, levanta Débora, casada com Lapidote, uma mulher também dona de casa, que Deus resolveu levantar para ser juíza. E quando Deus levantou Débora, fazia 20 anos que Israel estava vivendo um verdadeiro caos. Havia naquela região de Canaã um rei chamado Jabim, e a Bíblia diz no capítulo 4 de Juízes, versículo 3, que este homem chamado Jabim, por 20 anos, eu não estou falando de 20 dias nem 20 meses, eu estou falando de 20 anos que ele oprimia de forma violenta a nação de Israel. Esse Jabim, ele contratou um capitão para tomar conta do seu exército, que o camarada era fenomenal. O nome dele era Císera, e o Císera, ele era um estrategista de guerra. O Císera chegou para Jabim e falou assim: Jabim, eu quero que você compre 1.800 cavalos de guerra. Eu não quero cavalinho pangaré, cavalo que não corre, cavalo que não vai para cima do inimigo. Eu quero cavalo, mesmo que seja importado de outra nação, eu quero cavalo preparado para a batalha. Jabim compra os 1.800 cavalos. Ele disse: agora eu vou preparar 1.800 soldados de elite. Eu vou treinar 900 soldados para numa distância longa eles acertarem a sua flecha. Eles vão entesourar o seu arco e vão acertar qualquer distância. Seriam hoje chamados de atiradores de elite. Ele disse: eu vou também treinar 900 caras para jogar a lança, porque eu quero homens que tenham habilidades para fazer isso. E ele disse: mas o rei, além dos cavalos, dos 1.800 cavalos, eu quero que você compre 900 carros de ferro. Agora, olha a estratégia de Císera para ter um exército para vencer qualquer batalha. Os 2 cavalos de guerra vão puxando um carro de ferro. Em cima do carro de ferro tem um soldado que entesoura seu arco, o cara da flecha. Em cima do carro de ferro existe o cara da lança. Então, quando eles saíam para a batalha, eles saíam para brigar com os inimigos, para vencer as batalhas, e era 20 anos de vitória. Eles pisavam por cima das pessoas com os cavalos. Se alguém tivesse com sorte e se livrasse do pisar dos cavalos, tem o cara do arco. Mas alguém vai se livrar do cara do arco, tem o cara da lança. E se livrasse do pisar dos cascos dos cavalos, se alguém se livrasse do entesourar do arco do arqueiro, ou da lança do cara da lança, eles pegavam o carro de ferro e jogavam contra os inimigos. Por isso que eles tinham 20 anos de vitória. Porém, um dia Deus deu uma olhada lá de cima, viu a opressão do povo, viu que tinha alguém orando: levanta a mão direita que eu vou
profetizar para quem está orando. Se você estiver orando na sua casa, na igreja, onde você estiver, haverá resposta de Deus para quem está chorando, para quem está buscando. Você está com essa mão direita levantada, dizendo: eu dependo de Deus, e é com você que Deus vai fazer. Haverá resposta do céu na terra. Aqui no altar tem alguém acreditando que está dando glória. Aqui entre as irmãs, quem está acreditando que vai ter resposta? Levante a mão e faça igual o menino do pastor. Dê o seu melhor glória no culto para Jesus. Salmo 29, verso 9, a Bíblia diz que no templo todos dizem glória. Independente de quanto você tem no banco ou no bolso, dê glória. Independente do tamanho da sua luta, dê glória. Você está num culto adorando a Deus, e se você der glória, vai descer azeite de Deus em você. O sonoplasta sabe trabalhar, tá vendo? Um dia Deus olhou e disse: vou resolver essa bagunça aí que estão fazendo com o meu povo. Porque quando Deus desce e decide fazer, mesmo que a terra trema, Deus faz. Eu vou repetir: tem gente aqui, vou usar a mesma palavra, tem gente aqui no radar de Deus, na mira de Deus, para Deus resolver situações que os homens da terra não conseguem resolver. Deus vai marcar você nesse congresso para você saber que Deus ainda tem o controle. Deus vai marcar você nesse congresso para você saber que Deus cuida de você. Quem acredita que Deus cuida de você, levante a mão e adore aquele que cuida de você. Deus disse: Débora, eu não quero você só sendo juiz. Sabe o que um juiz fazia naquela época? Julgava a causa do povo. Todo dia tinha problema para resolver. Deus disse: eu não quero você só resolvendo problema, não. Eu quero que você seja profetizar. Eu quero que você abra a sua boca, eu falarei na sua boca. Tem gente acomodado com a vida, fazendo o plano do jeito que quer. Deus vai mudar seus planos por causa da obra. Deus não vai deixar você ir pelos seus caprichos, pela sua vontade. A sua vida está na mão dele. Ele fechou a cova para você por causa do chamado dele. E Débora recebe a primeira mensagem de Deus para a vida dela. Sabe qual foi a mensagem? Deus falou assim: Débora, existe um homem da tribo de Naftali chamado Baraque. Esse homem nunca lutou numa guerra. Ele não sabe pegar numa espada. Ele não tem estratégia de organizar uma guerra. Mas mande chamar ele e diga para ele que eu, o Senhor, vou entregar na mão dele o rei Jabim, rei de Canaã. Eu vou entregar Sísera, que pensa que tem o domínio de tudo. Eu vou entregar os novos 1.800 cavalos de guerra. Eu vou entregar os carros de ferro. Mande chamar Baraque e diga a ele que eu estou chamando ele para esse negócio. Quando Deus quer fazer algo, Deus não escolhe tempo nem situação. Pode ser a pior crise que o país esteja passando, Deus começa a trabalhar. Aleluia! O Deus que está trabalhando na Venezuela continua no trono. Deixa eu prosseguir aqui, que tem umas coisas boas de Deus para eu compartilhar com vocês. Débora mandou chamar Baraque. Quando os mensageiros de Débora chegaram na casa de Baraque, disseram: Baraque, sabe a esposa de Lapidó? Sim, o que é que aconteceu? É a mulher que é juíza, não é isso? Disseram: é, mas ela mandou lhe chamar porque Deus tem um negócio para falar contigo. Comigo? Aquilo ali mexeu com as emoções de Baraque. Baraque passou o resto do dia à noite. No outro dia ele foi pensando: o que é que essa mulher quer falar comigo? Quando ele chegou na casa da profetisa, ela disse: Baraque, Deus mandou lhe dizer
que vai entregar o rei de Canaã nas suas mãos. Vai entregar o capitão do exército dele, chamado Císera. O nome de Císera era um nome que causava assombro quem escutava. É igual as pessoas que estão no poder judiciário de algum lugar, que o povo tem até medo. Existem pessoas que o nome causa assombro, porém chega um dia que o dono do céu abre sepultura e faz o que precisa ser feito, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Eu vou repetir, tem fases na vida que alguém faz o que quer, mas quando Deus resolve agir, Ele muda a sentença e a sorte. Baraque escutou tudo aquilo que aquela mulher falou. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, com experiência de causa. Existem coisas que Deus fala que vai contra todas as nossas prerrogativas de vida. Existem coisas que Deus fala com a gente, que é tudo o contrário daquilo que a gente pensou ou projetou. Baraque não tinha habilidades para guerra, não tinha, vamos ser mais específicos, não tinha capacidade. Baraque não tinha condições de ir para aquela batalha, mas quem tinha chamado ele é aquele que estava sentado no trono. E se Deus chama alguém, pode ficar tranquilo que Deus faz o que precisa ser feito. Se precisar Deus podar você, Deus poda, Deus muda, Deus enche, Deus trata, Deus prospera, Deus faz o que precisar ser feito em você para o propósito dele acontecer. Paulo, uma certa vez, tinha tanta certeza da chamada de Deus que Paulo disse: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Quem pode dizer Cristo vive em mim? Levante a mão para o céu e diga: Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, Ele te toma pela mão direita e diz assim: eu ando com você porque você anda comigo. Quando Débora fala tudo isso para Baraque tem um choque emocional. Ele pensa muito rápido, mas eu não tenho capacidade para tudo isso. E ele pensou na hora e Deus deu a ele um plano. Deus deu a ele uma ideia. Ele olhou para Débora e falou assim: Débora, eu vou fazer tudo isso aí que você está dizendo que Deus mandou fazer, porém eu tenho uma reivindicação para fazer. E Débora falou para ele: qual é a sua reivindicação? Ele disse: eu quero que você vá comigo para a batalha. Agora, sabe onde foi a batalha? Existe um monte que aparece na Bíblia 2 vezes, chamado Monte Tabor. Você só vai encontrar esse monte 2 vezes aparecendo na Bíblia. Ele aparece quando Jesus sobe nele e se transfigura, mas os discípulos, aparecem Elias e Moisés, e nos dias de Baraque. Esse monte ele fica a 17 quilômetros da região ali onde estava acontecendo os perigos em Canaã, e ele fica a 520 metros acima do nível do mar. E quando Deus fala isso para Débora, que Baraque tem que subir lá e levar 5.000 homens da tribo de Naftali e da tribo de Zebulon, porque Deus escolheu o lugar da batalha, Deus escolheu o lugar da vitória, porque quando Deus escolhe, Deus faz. Quando Deus escolhe é porque Ele tem providência. Quando Deus decide é porque Ele sabe fazer o que é melhor para nós. É muito melhor Deus decidir por você e por mim do que a gente decidir por conta própria. Ela disse: homem de Deus, qual é a sua reivindicação? Ele disse: eu quero que você suba conosco na batalha. Agora pense comigo uma coisa: o que é que uma dona de casa que não maneja uma espada, que não tem habilidade para a guerra, vai fazer numa guerra? O que é que essa mulher vai fazer? Mas por que Baraque chamou Débora para subir ao monte para ir para a batalha? Sabe por quê? É fácil de entender isso aqui. Baraque fez uma análise criteriosa da situação. Irmãos, coisa boa é quando a gente cristão reconhece nossas limitações. Você sabe que não pode, mas sabe quem pode lhe ajudar. Você sabe que você não tem, mas você sabe quem tem para lhe ajudar.
Você não tem habilidade, mas você sabe que quem lhe chamou vai lhe dar a habilidade necessária. Foi o que aconteceu com Baraque. Baraque fez uma autoavaliação e disse: eu não sou homem de guerra, não sou estrategista, não sou guerreiro, não sei lutar de espada, mas eu tenho uma estratégia. Qual era? Ele disse: Débora, eu quero que você vá conosco para a batalha, suba conosco o Monte Tabor. Aí na mesma hora Deus disse para Débora: Débora, suba um monte com ele, mas diga para ele que a honra da batalha não vai ser dele. Baraque não está preocupado com aplauso dos homens, com honra dos homens. Baraque, a preocupação dele é fazer a vontade de Deus, porque quem se preocupa com a obra de Deus, com a vontade de Deus, enquanto você está preocupado com isso, Deus está preocupado com você. Enquanto você está cuidando da obra, fazendo para Jesus, Jesus está fazendo para você. A Bíblia diz em Isaías 64, versículo 4, que Deus trabalha em favor de uma classe específica de pessoas. E sabe quem é esta classe? É os que esperam no Senhor. E sabe quem é que espera em Deus? É quem entra por essas portas para dentro, porque sabe que uma hora ou outra aquele que está no trono vai fazer algo extraordinário. Baraque disse para Débora: não tem problema, Débora, estou preocupado com a... Se ele fosse do Nordeste, ele dizia: não se preocupe, Débora, eu estou preocupado em adorar o Senhor, em fazer a vontade dele. Agora, deixa eu explicar em miúdos por que é que Baraque chamou Débora. Se ela não brigava, se ela ia talvez ser só um peso a mais de bagagem para subir o monte, que o monte, eu estou falando do monte de 520 metros. Por que é que ele chamou ela? Porque ele percebeu que com ela estava a palavra. Eu vou repetir que o glória foi muito pequeno para o tamanho da mensagem. Baraque percebeu que com Débora estava a palavra. Seja amigo de quem anda na palavra, seja amigo de quem tem palavra, ande perto de gente que tem palavra, ande perto de gente que Deus usa, ande perto de gente que anda com Deus, porque se você andar perto de gente que anda com Deus, você vai andar com Deus de forma automática. Ande com quem tem a palavra de Deus. Estamos andando, eu vou me incluir que também sou crente. Com quem nós estamos andando? Tem gente que gosta de andar com os famosos, com aqueles que estão em evidência, mas tem gente que gosta de andar com quem anda com Deus, porque quem anda com Deus vai ver coisas extraordinárias, vai ver milagre. Quantos andam com quem anda com Deus? Levante a mão e dê o seu melhor glória no culto. Se nós tivéssemos 30 meninos desses para esse culto incendiar, hein? Levante a mão e dê glória. Eu estou sentindo que Ele está aqui bem pertinho de nós nesse culto. Ô glória! Eu vou deixar você adorar pelo menos um minuto para a sua alma se alegrar. Adore, porque Ele está aqui. Baraque pega os 10.000 homens e sobe com eles e com a profetisa ao Monte Tabor. Eles fizeram a parte dele. Presta atenção nisso aqui, que talvez seja a coisa mais importante que eu fale nesse culto. Eles fizeram a parte dele, porque todo milagre de Deus tem a participação do homem. Ah, pastor, não estou brincando. Lembra a viúva no dia de Eliseu? O
que é que tem em casa? Só uma botija de azeite, tá bom para eu fazer o milagre. Pedro ia passando, tinha muita gente doente, aí Deus olhou e disse: eu vou usar a sombra de Pedro. É uma coisinha pequena, mas eu vou usar. Deus usou a sombra de Pedro. Lembra nos tempos de Paulo, que Paulo mandava os aventais do corpo e os lenços para expulsar os demônios e curar as pessoas. Deus usa coisas pequenas. Deus usou uma pedrinha pequena na mão de Davi para derribar o grande gigante Golias. Deus usou um punhado de farinha nas mãos de Eliseu para tirar a morte da panela. Deus não precisa de muita coisa, Deus precisa de uma pequena atitude para fazer um milagre. E eles estão lá em cima do monte. Débora está lá no monte, aquela que representava a palavra. Baraque está lá, o que representa a obediência, junto com os 10.000 homens. Deus olhou e disse: é assim que eu gosto. Deus olhou e disse: é do jeito que eu mandei, aí eu gosto. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, isso aqui vai machucar você, mas vai curar. Sabe por que você está passando algumas coisas que você não queria? É porque você não está no centro da vontade aonde Deus quer, mas Deus vai te colocar. Vou repetir: Deus vai colocar. Eu estou fazendo feridas que curam, feridas que são feitas por aquele que pode curar você. Tem coisas que você está vivendo porque você está fora da vontade dele. Ele está colocando um prumo em você para lhe endireitar. A Bíblia diz em Isaías 45, versículos 1, 2 e 3: Deus disse: eu irei adiante de ti e farei 4 coisas por vocês. Primeira coisa que Deus disse que faria era endireitar os caminhos tortos, porque quem anda em caminho torto não chega aonde Deus quer que ele chegue. A segunda coisa, Deus disse: eu vou quebrar os portões de bronze que está impedindo o meu povo passar. E em terceiro lugar, eu vou quebrar os ferrolhos de ferro que estão interceptando os portões de bronze. E em quarto lugar, eu vou dar as riquezas encobertas. 3 bênçãos seguidas de uma exortação. Para as 3 bênçãos chegar, primeiro ele disse: eu vou ajeitar os caminhos que estão todos. Eu fui pregar num congresso de jovens e eu mostrei à luz da Bíblia que crente salvo não pode viver escutando música secular, a chamada música mundana. E eu fui falando, eu disse: você é nova criatura, você é uma moça de Deus, você é uma menina de Deus. E fui falando. Isso está atrapalhando você, porque música secular de Zezé de Camargo e Luciano vai mexer com as emoções. Diferente do hino, que a sua alma se alegra. Diferente do louvor a Deus, que faz a sua alma glorificar o Senhor. E sabe o que é que aconteceu? Levantou-se uma moça no meio da multidão e disse, veio para frente e disse: eu quero consertar minha vida com Jesus, porque minha música, minha playlist está cheia de música secular, músicas que mexem com as minhas emoções, que faz eu me apaixonar até pelo artista, mas eu hoje vou consertar a vida com Deus. Os caminhos tortos hoje vão ser consertados. Quem crê que Deus conserta caminho todo, levante a mão e adore Ele. Aleluia! Essa é a hora difícil de dar glória, mas diga aleluia que dá certo também. Deus disse: Baraque, Débora, agora eu vou fazer. Sabe qual foi a estratégia de Deus? Eles estão no monte. Como era o nome do monte? Como era o nome do monte? Vala-me Deus, ninguém está me entendendo não. Por caridade. O nome do monte era Tabor. Diga para nunca mais esquecer: Monte Tabor. Monte. Só ouvi as irmãs aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Qual é o nome do monte? Melhorou. Monte Tabor. Eles estão em cima do Monte Tabor. Deus tinha mandado eles fazer.
A obediência traz milagres para quem está obedecendo. Em frente ao Monte Tabor tem um ribeiro, não é que tinha não, tem. Pastor, esse monte existe do mesmo jeito lá em Israel. Em frente ao Monte Tabor existe até hoje um ribeiro chamado Ribeiro de Quizon. Esse ribeiro é um pequeno riacho, para ficar mais fácil. Quem sabe o que é um riacho? Pouca gente. Ixi, um pequeno rio, tá bom assim? Um rio pequeno, pronto, um riacho, é porque tem o mesmo nome, né? Tudo a mesma coisa. Aí o que é que Deus fez? O riacho estava seco. A Bíblia diz aqui no cântico que Débora e Baraque cantaram, no capítulo 5, depois da vitória, que eles cantaram dizendo que o céu escureceu, porque quando Deus quer agir é na hora. Na hora. Os céus se escureceu porque Deus veio pisando sobre os montes. Enquanto Deus vai pisando sobre os montes, começou a chover, começou a chuviscar, começou a descer água. E lá embaixo do ribeiro de Quizon, dentro do ribeiro, sabe quem chegou? Sísera, Jabim, os seus cavalos, os seus cavaleiros e os seus exércitos. Estão tudo lá olhando para cima do monte e dizendo, vamos já subir para pegar Baraque, para pegar a profetisa. Pega não, irmão. Não pega quem está na vontade de Deus. Deus protege, Deus cuida. Pega não, Deus protege. Se está andando com Deus, tem proteção. Está andando com Deus, tem livramento. Satanás pode ameaçar, mas tem proteção para quem anda com Deus. Você acredita? Tem proteção para quem anda com Deus. Quando começou a chuviscar, aconteceu um fenômeno. O riacho começou a borbulhar água de baixo para cima. Aí Deus começou a trabalhar, porque, irmãos, veja isso aqui. Deus não trabalha para o milagre ficar escondido. Não existe esse negócio de Deus dar a sua casa e você não querer saber que ninguém saiba que você mora lá. Vai saber sim. E vai dizer, olha que Deus deu a crente. Olha o carro que Deus deu. A irmã tirou até a habilitação agora. Está andando de carro porque papai fez. E agora é o marido com o carro para lá, a mulher para cá. Deixe Deus fazer, que quando Ele quer fazer, Ele faz. Faz para mostrar que Ele manda na terra. E sabe o que aconteceu mais naquele ribeiro? Quando começou a encher de água o ribeiro, a Bíblia diz, pastor, está na Bíblia, está, Juízes 5:22, a Bíblia diz que os cascos dos cavalos começaram a se quebrar. Quem trouxe a Bíblia e abra ela aí no Salmo 46:9. Salmo 46, eu vou pedir para uma pessoa lá do meio da igreja ficar em pé e ler só o Salmo 46:9 para eu mostrar uma coisa para você. Pode ser um varão ou uma varoa. Quem não trouxe a Bíblia para o culto, levanta a mão. Quem não trouxe? Todo mundo trouxe, graças a Deus. Alguém pode ler? Salmo 46, leia, meu irmão. Isso. Ele vai cessar as guerras. Até o fim da terra. 2. Quebra o ar. 3. 4. Muito bem, muito obrigado. Senta. O Salmo 46:9 diz 5 coisas. Primeiro, Deus faz cessar a guerra. Quem tem uma guerra aí para Deus fazer cessar? Segundo, Deus quebra o arco. O irmão leu na Bíblia dele. Terceiro, Deus corta a lança. E o quarto, Deus queima o carro no fogo. O ribeiro de Quizon está se enchendo d'água. Os cavalos começaram a querer galopar e os cascos se quebraram e Deus começou a matar os cavalos afogados dentro do ribeiro. É o que a Bíblia diz. Que os cascos dos cavalos se quebraram e o cavalo com os cascos quebrados não consegue andar. E o resultado foi começar a morrer, empilhado no outro. Mas ainda tem o cara do arco. Mas a Bíblia, irmãos, se fosse hoje, eu tinha filmado com um celular para fazer um bocado de vídeo, para botar nos stories. O cara da lança,
entesourando o arco, mas a Bíblia diz que Deus quebra o arco. Quando aqueles 900 soldados atiradores de elite entesouram seu arco, Deus começou a quebrar o arco. Os cavalos já foram, o arco quebrou, mas tem os caras da lança, tem os caras da lança que estão prontos. Mas quando os caras da lança, os soldados de elite que começam a atirar com as suas lanças, a Bíblia diz que Deus começou a cortar a mão invisível de Deus. Ninguém viu a mão de Deus no ribeiro de Quizon, mas o povo viu os pedaços de madeira quebrados por Deus, os restos das lanças e do arco e das flechas começaram a se quebrar no ribeiro de Quizon. Mas ainda tem os carros de ferro. Isso aqui é muito forte. Os carros de Jabim que Císera coordenava não eram motorizados nem elétricos. E não me pergunte como, porque tem coisa que nenhum pregador consegue explicar. Eu só tenho uma explicação. Estava dentro d'água os carros, mas a Bíblia diz que Deus queimou os carros do fogo. Ninguém consegue explicar isso aqui, mas Deus queima. Pastor, mas não tem como, não tem para você que é humano. Para Deus Ele faz o que Ele quer fazer. Para mim e para você não tem jeito, mas para Ele tem. Deus vai dar jeito aquilo que os homens não podem dar jeito. Você acredita? Deus dá jeito em situações que ninguém consegue acreditar. Porque Deus é fiel. Eu estou sentindo uma graça dele aqui. Eu conheço essa presença. Tem resposta do céu na casa. Aleluia! Quem está no culto, levante a mão e dê uns glória para ele aí. Glória! Aproveite, porque papai está com os céus abertos nessa casa. Agora, Císera foge, Jabim é pego e a mente pensante do exército foge. E Baraque desceu do Monte Tabor, mas os soldados terminaram de eliminar os 1.800 soldados que estavam ali, mas tem um problema, o Císera foi embora. Mas Deus tinha dito que ia entregar Císera na mão de Baraque, e agora Císera fugiu. Calma que eu vou explicar isso aqui. Você já viu que você recebe certas profecias, certas revelações, que no lugar de acontecer do jeito que Deus falou, acontece o contrário? Deus diz que vai lhe dar uma bênção, aí vem 7 problemas, um atrás do outro. Deus disse assim para uma pessoa que está aqui: eu vou fazer algo que muito você vai se alegrar. Aí começou a prova no outro dia. A pessoa nunca mais soube o que foi uma alegria. Calma, que Deus usa um fator chamado tempo para lhe treinar. Deus não é como os homens. Deus disse que vai fazer, mas não disse o jeito que ia fazer. Deus não marcou a data. Uma coisa eu garanto para vocês: o Deus que falou tem compromisso com aquilo que Ele fala. Císera foge. É aqui onde eu vou me dirigir às mulheres e dizer para vocês, e aproveitar para as outras mulheres de Deus que estão na nave da igreja. Vocês são mulheres comuns, donas de casa, esposa, mães, alguns talvez avós, e é normal ser uma pessoa comum. Talvez você tenha dupla cidadania, seja Paraguai brasileira, ou Argentina e brasileira, ou outra cidadania, ainda fala o Guarani de quebra. 3 idiomas é muita coisa, viu? E ainda dá uns gritos nos meninos quando estão fazendo rindade. Você pode ter todas essas qualificações que Deus deu para você ter, mas tem uma coisa interessante: você é conhecido no céu não só como uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa avó. Quem é avó aqui? Eita, os netos, velho, desfruta de coisa boa. Porque o povo para adular a menina é vó, viu? É ou não é? É, vó, dá para os netos aquilo que não tinha direito os filhos. O filho levava peia naquele tempo, agora mudou.
Deus olha para você e vê você, além de vó, de esposa, de mãe e tantas outras coisas, Deus vê uma mulher de Deus. Deus não quer saber do seu peso, da cor do cabelo, da sua idade, da roupa que você veste. Deus olha para você, eu não estou dizendo só para ela não, para você que é mulher de Deus. Deus olha para você e diz assim: eu lhe posicionei para esse tempo. Eu não posicionei só Esther. Eu não falei nada do tema porque eu tenho outras coisas. Ó, o Salmo 46, 9 ali. Está lá no cartaz. Está aqui no banco. Deus posicionou você para esse tempo por causa de um propósito. Císera foge. Parece que a profecia de Débora se cumpriu só a metade. Os cavalos foram mortos, os carros de ferro queimaram no fogo, a lança e o arco foram quebrados, mas a mente pensante, Císera, a peça-chave de toda a maldade de 20 anos, escapou. Mas Deus tinha uma mulher posicionada. Deus tinha aquela que se equilibrava no perigo. A mulher de Deus, pode acontecer o que aconteceu. Às vezes o filho está no mundo, nas drogas, mas ela está de joelho. Tem um missionário Paulo, que hoje ele está na Itália. Ele entrou no crime no Rio de Janeiro, e ele no crime, a mãe dirigente de ciclo de oração orando, e uma certa vez ele chegou de madrugada com 2 compassos, disse: vamos na minha casa uma manhã, uma madrugada no Rio de Janeiro muito fria, e ele disse para os 2 compassos que eram desviados da igreja: a gente vai chegar agora 3 da manhã na minha casa, minha mãe vai estar de joelho. Os caras fizeram uma aposta com ele: é impossível num frio desse uma mulher estar de joelho. O Paulo entrou pela porta de trás, que ele tinha a chave, e entraram devagarinho para não assustar. Quando eles entraram, escutaram ela dizendo: Deus traga Paulo para casa, Deus salve o meu filho, faça do meu filho um pregador. Eu não chamei, ou seja, eu não dei à luz um menino para viver no crime nem na droga. Eu quero ele sendo profeta, eu quero ele no púlpito, eu quero ele pregando. E Paulo chegou, mas os amigos começaram a chorar e disseram: Paulo, nós precisávamos de uma mãe igual a sua, de joelho, orando por você. Ele pegou as 2 pistolas, botou na mesa e disse: a oração dela não vai ter efeito. Ela levantou-se e disse: vai, porque você vai ser um servo de Deus, você vai ser um pregador. Ele pegou as 765 e disse: só se eu pregar com isso aqui. Mãe, eu sou filho do diabo. Ela apontou o dedo de profeta, porque mulher posicionada não tem medo de demônio, não tem medo de afronta, não tem medo de nada que aconteça. Ela disse: olha aqui, Paulo, eu não dei a luz a filho de diabo, eu dei a luz a um homem que vai ser homem de Deus. Deus vai salvar você. Ela orou 15 anos. 15 anos. Quanto mais ela orava, mais Paulo se envolvia com o crime e com o tráfico. Quanto mais ela orava, porque tem fases da vida que é assim: quanto mais você ora, mais a luta se intensifica. Mas é só uma fase. Quem está orando vai ter resposta de Deus na casa, na família, na igreja. Quem está em oração vai ver coisas extraordinárias. Quando foi um dia, escuta isso aqui que eu já estou caminhando para encerrar, para a gente fazer um Pentecoste aqui. Quando foi um dia, ela levantou-se. Sabe aquele dia, irmã, que a chamada crise existencial bate na sua porta? Quem nunca viveu isso? A mulher que está na igreja e o marido está lá com as amantes. Quem é a mulher que fica feliz? Quem é a mulher que fica feliz, que está na igreja orando, tomando a ceia, dizimando na igreja, e o filho está no crime? Ninguém tem estrutura suficiente. Essa mulher passou por isso. Ela amanheceu o dia, disse: sabe de uma coisa, eu não vou mais orar por Paulo. Já que ele disse que é filho do diabo, ele fique para lá. Olhou para o céu e disse: olha Deus, o Senhor me conhece, a partir de hoje eu não oro mais por Paulo. Foi 15 anos de jejum e oração, então o Senhor não fez, então eu vou deixar ele de mão. Ela levantou-se e foi pegar um leite,
E estava fervendo o leite, e ali perto dela tinha uma velhinha crente de 94 anos de idade. E Deus disse para aquela velhinha: vá na casa da mãe do Paulo e diga para ela que não precisa mais orar mesmo pelo Paulo. Ela conte 7 dias, porque dentro de 7 dias ela vai ver Paulo no púlpito pregando. Foi muito pouco glória, viu? Foi só o irmão lá. Melhore esse glória para um Deus que conta a data e faz. A velhinha de 94 anos, sabe, uma pessoa idosa, a palminha é fraquinha, né? Bateu umas palminhas na porta da casa. A irmã veio e disse: oi, quem é? Oi, irmã, entre. Veio tomar um cafezinho comigo. A velhinha, quando entrou, Deus tomou ela em profecia. E Deus falou na boca da velhinha: filha de Abraão. Aleluia. Oh Deus que fala na terra. Oh Deus que fala e faz o que fala. Tem gente no radar de Deus. Vou repetir: você está na mira de Deus, para Deus te levantar nesta geração para pregar o evangelho. Filha de Abraão, assim te diz o Senhor. Não precisa mais olhar pelo Paulo. Deus conhece o limite das suas forças. Deus conhece até onde você aguenta. Quando não der para aguentar mais, Ele toma você pela mão direita e diz assim: eu passo no fogo, eu passo na água, eu entro dentro de cova de leões, eu entro com você no meio dos inimigos, eu ando com você. Aleluia! 7 dias. Quando foi naquela mesma manhã, 10 horas da manhã, Paulo e a equipe dele, em um dos morros do Rio, tinham projetado o roubo de uma mansão de um milionário. Estava tudo pronto, 100% para dar certo a invasão daquela residência e roubar as joias da casa daquele milionário. Eles tinham tudo, controlado tudo já. 10 horas da manhã, começava a executar o assalto. Quando deu exatamente 10 horas da manhã, uma voz do céu disse assim: Paulo, eu não fiz você, eu não criei você para andar nesse caminho. Ele bateu assim na cabeça, achava que era o efeito da cocaína, estava chapado. E a voz, porque Deus, quando fala, a terra escuta. Aleluia. Ele balançou a cabeça e disse: eu estou muito chapado. Aí a voz disse assim dentro dele: Paulo, eu não lhe criei para andar nesse caminho. Eu tenho uma obra com você. E veio na mente dele as palavras da mãe. Ele disse para os comparsas, jogou as armas no chão e disse: eu estou indo-me embora para a casa da minha mãe, porque tem uma voz falando comigo. E os camaradas ficaram loucos: Paulo, você é uma peça-chave do assalto, você não pode ir, isso é o efeito da cocaína. Ele disse: não, eu conheço essa voz, é a voz do Deus da minha mãe, é a voz do Deus da minha mãe. Mulher posicionada é instrumento de Deus. Mulher posicionada no tempo, igual estava para esse tempo. Foi para esse tempo que Deus levantou você, irmã. Foi para esse tempo que Deus levantou. Foi para esse tempo que Deus levantou você. Eu vou repetir para você da glória: Deus te levantou para esse tempo. Paulo voltou para casa e disse: mãe, eu ouvi uma voz no céu, lá no morro, dizendo que o Senhor tem uma obra comigo. Ela pegou o telefone e ligou para Curitiba e disse: em uma casa de recuperação, tem vaga para eu internar meu filho? Tem. Levou o Paulo para lá, para uma clínica de recuperação. E Deus não anda brincando de falar. Deus disse que com 7 dias, aquela senhora, depois de orar 15 anos, veria o filho no altar, cheio do Espírito Santo. Paulo foi internado na clínica de reabilitação. No 3º dia, Deus batizou ele com o Espírito Santo.
Jesus entrou naquele lugar e disse: eu sou o Jesus da sua mãe. E ele foi batizado com o Espírito Santo. No 7º dia de internação, só podia uma visita depois de 7 dias, ela pegou uma filha dela, lá no Rio, foi de ônibus para Curitiba. À tarde tinha um culto para todos os internos e para os visitantes, era um culto livre. Quando ela vai entrando, quando ela vai chegando lá, o rapaz que está dirigindo o trabalho viu ele cheio do Espírito Santo e disse: tem um irmão aqui que está com 7 dias que chegou aqui, Jesus já batizou com o Espírito Santo, já libertou ele, vem cá, Paulinho, dá um testemunho. Quando Paulo pegou o microfone, que começou a falar em língua, novo convertido cheio, ele fala, não está nem aí para quem vai dizer alguma coisa. Quando Paulo está dando testemunho e falando língua, a mãe entra, a profecia se cumpriu. Quando a velhinha bota o pé lá na entrada do auditório, ela já entrou pulando e marchando e falando língua e dizendo: cumpriu a profecia. Levante a mão para o céu, diga comigo: vai se cumprir a profecia, vai se cumprir a profecia. Císera fugiu e chegou na tenda de Jael. O marido tinha viajado. A mulher que tem o nome Cabra dos Montes recebe um criminoso na casa dela. O perigo chegou. Quando o perigo chega, assombra qualquer pessoa. Por que ele foi para a tenda de Jael? Porque o homem não entrava em tenda de mulher. Ele sabia que ele pensava que ninguém achava ele. E ele pediu água, ela estrategicamente, porque mulher que sabe se equilibrar no perigo, ela age certo. Ela não se alvoroça nem se desespera, porque ela sabe quem cuida dela. Ela sabe quem cuida dos dela. E ele pediu água, ela estrategicamente deu leite de cabra, que dava sono. Ele disse: eu vou me esconder aqui, me deitar. Não disse que se esconder, eu vou me deitar. Se alguém me procurar, diga que eu não estou. Sim, meu Senhor. Ele deitou, ela cobriu com algumas cobertas. Eu estou falando aqui de uma mulher que estava vivendo uma situação de perigo. Mas ela foi na tenda e tirou uma estaca da tenda. Qual é o significado do nome dela? Aquela que se equilibra no perigo. Quando ela tirou a estaca da tenda, pastor Lindomar, a tenda podia cair por cima de Císera e ele acordar e matar ela. Mas ela sabia que podia fazer aquilo porque ela tinha habilidade o suficiente para fazer. Ela pegou a tenda, a estaca, cravou na cabeça dele, e a Bíblia diz, pastor Joel, que ela pegou o martelo do carpinteiro. Pá! Cada batida que ela dava, Deus dizia assim: estou eliminando o mal. Cada batida que ela dava na estaca, o mal era eliminado, porque tem mal na sua casa que vai ser eliminado porque você está posicionado. Não serão suas habilidades, suas técnicas. Deus vai fazer por causa do seu posicionamento, porque para este tempo Deus levantou você. Lá vem Baraque procurando ele, desesperado. Ela disse: Baraque, está aqui o homem. Está aqui o homem que você procura. E Débora mandou chamar ela e disse: agora nós vamos fazer um hino para Deus. E sabe o que é que a gente vai dizer no hino? Bendita seja Jael entre as mulheres da tenda.